salve, amigo internauta ligado no Facebook do Diário da Região. A gente vai começando hoje mais uma resenha esportiva, recebendo hoje eles, que são os protagonistas dos jogos regionais, né, que trouxeram para Rio Preto o 18º título seguido. Apenas alguns aí dos tantos atletas que fizeram história no nome do esporte da cidade, né? Recebendo hoje o João Kleiber, do Taekwondo. João, muito obrigado. Obrigado você. E a Beatriz, que foi um destaque das piscinas também. Obrigada. Valeu. Para começar nosso bate-papo, né? Queria saber como que foi esses jogos regionais para vocês, pessoalmente, né? A gente sabe que Rio Preto foi campeão 100 pontos na frente de Votuporanga, das outras cidades. Mas para vocês, dentro do esporte de vocês, da sua modalidade, como que foi a conquista pessoal de cada um? Bia? Foi uma grande aventura, como todos sabem. Ainda mais competir por uma cidade e ter uma responsabilidade enorme. Foi literalmente uma aventura ter ganho 7 medalhas de ouro. Eu agradeço as meninas também do Heavy, que eu adoro elas. E foi bem bacana mesmo. Para quem não sabe, você disputou 7 provas, né? Sim. As 7 foram medalhas de ouro. Sim, com a ajuda das meninas do Heavy e 4 individuais. E o João, do Taekwondo, foram 11 medalhas, né, João? Isso, 11 medalhas. Sei que é o treinador do masculino e do feminino. O que esses regionais trouxeram para você de diferente? O que representou de conquista pessoal? Eu acredito que, assim, ele representou uma grande ênfase para a gente, até mesmo porque nós fomos com 100% de atletas da casa, né? São atletas que foram tirados do projeto social. Então, assim, é uma grande conquista para a gente, né? E até mesmo hoje, nas condições financeiras, né, são atletas que não recebem mais, né? E mesmo assim foram lá e vestiram a camisa, deram sangue e manteram o 9º título consecutivo para o Taekwondo, né, no masculino e no feminino. Então, assim, eu fico contente, né, pelo um trabalho que a gente vem desenvolvendo e hoje colhendo os frutos. Show de bola. Lembrando sempre que a resenha é democrática. O pessoal de casa pode participar mandando seu comentário, sua sugestão. O Thiago Vieira está dando joia aqui, o Luiz Brunholi também, a Sandra Rinaldi, olá, a Tânia Requena, a Marilene Macedo, minha mãe também, o Anderson Silva, minha mãe sempre participa. O Anderson Silva, orgulho de você, Bia, suas batalhas estão dando frutos. Olha aí, obrigada, legal. Anderson. Ô Bia, e a gente fez até a matéria domingo do Diário da Região, né? Os conquistadores de ouros, né? Os colecionadores de ouros para a cidade. A gente contou 6 histórias, mas tem um monte de atleta que cada um tem sua história pessoal. Imagino que envolve uma luta pessoal de cada um, né? E a sua é muito legal porque você começou competindo, o teu treinador, que hoje é treinador, viu você vencendo competição pelos adversários, né? Sim, eu comecei no centro esportivo e foi o Décio Lang, assim, não foi nem um torneio regional, uma Copa São Paulo. O Décio Lang é uma comemoração que a gente faz lá no clube. E aí, tipo, chamaram as crianças do centro esportivo para poder participar. E eu acabei indo. E lá eu ganhei das atletas dele. E aí ele acabou se interessando. E hoje faz 6 anos que eu tô no Automóvel Clube. Treinando com ele? Treinando com ele. Passei pela Sirlene, pela Ana Paula. 2 técnicas boas, eu gosto muito delas. E hoje eu estou com o Ronaldo, faz 4 anos que eu estou com ele. Show de bola. E eu acho que aqui também a gente tem uma situação legal, porque é quem está começando e quem já é experiente, falou que nem luta mais, né, João? Não, eu já aposentei a chuteira faz tempo. E como que funciona isso? Porque assim, eu imagino que vencer nunca é demais, né? Não importa a idade que você tenha, vencer sempre é bom. E como que você vê assim, um atleta jovem chegando, querendo conquistar tudo e todos os esportes que ele pode, todos os troféus e tudo mais? Eu acho assim que, vamos citar um exemplo dela, né? Um exemplo que tem que ser mantido. Eu acho que ela tem que manter sempre o foco nos treinos, né? Sempre manter a humildade e levar daqui em diante pensando em um objetivo maior, né? Porque se estagnar, a pessoa ela acaba parando. Ainda mais aqui em São José do Rio Preto é complicado, né? A gente vê que grandes atletas passaram por aqui e poucos se revelaram aí, vamos dizer, um atleta olímpico ou um atleta profissional no futebol, né? Sendo que já tivemos vários atletas, inclusive até no Taekwondo, né? E hoje, assim, a gente nunca perde essa esperança de trazer isso para a cidade do Rio Preto. É um atleta que consagre, né, ele, pessoalmente, e o nome da cidade.
que o representa, Está né? cada vez mais difícil por conta do incentivo que está tendo, né? Infelizmente, quem está pagando são eles, né? Por essas má gestões que tivemos, né, no esporte. Mas eu acredito que a gente vai ter uma retomada ainda. Eu acredito que vamos dizer, esse maremoto aí, esse terremoto que está acontecendo no Rio, eu acho que isso foi, de uma certa forma, assim, para enxergar que ninguém é bobo hoje, né? A gente está passando isso na política nacional, né? Com essas corrupções, e eles estão pagando. Muitos amigos falavam assim, quem falar que o Lula ia ser preso? Tá aí, ele está preso, né? E a gente sempre pode mudar também na época das eleições, né? Exatamente. A faca está na mão aí, agora Ó, o Rogério Lopes está mandando aqui, grande João Kleber, batalhador, focado, sempre tem um projeto social, está no caminho certo, mesmo com o corte no auxílio, está fazendo um grande trabalho. Grande Rogério. Bacana. E a gente estava até vendo algumas fotos aí, né, Marcão? Se puder repetir, o João, e comentando quem são esses atletas que ajudaram o Rio Preto no taekwondo aí. Sim. Ali do feminino, né, nós temos a Bia, temos a Mayra, a Bia é o pesado, né? A Natália é abaixo, é o 67, 57 é a Mayra e o 49 é a Carolzinha. Né? A Carolzinha foi o primeiro regionais dela e faturou ouro. Quantos anos? A Carolzinha, ela tem 17, se eu não me engano, 18, ela completou. Ah, que legal. E aí no masculino você tem o Bruno, meu filho, que já é veterano de regionais, já vamos dizer assim. Temos o Bruno, o outro Bruno, que é o Bruno Poça, também já atletas que já passaram para os regionais. O Evandro também, né? E o Ronaldo, que se eu não me engano é o segundo regional dele. E tem o Wesley, que é na parte de Punce, que a gente fala que é o kata, né? E a Mayra representa nas duas modalidades, tanto no Punce como na luta. Show de bola. O Rogério está falando, grande Bia, temos muito orgulho. O Rodrigo Rodrigues está falando, João Kleber, quantas crianças no projeto hoje no total? Hoje a gente atende em torno de 170 crianças, isso em vários horários, né, no período noturno. A Bia tá segurando as medalhas dela aqui, toda tímida, mas tem que mostrar, né? Tem que mostrar as conquistas. Eu acredito que todo mundo já viu, porque... Ela levou todas do regional, não deixou nem... A TV Atleta ficou sem, até porque ela ganhou todas. Legal. A última vez que eu cheguei lá no pódio, o rapaz que estava entregando as medalhas falou assim, eu vou começar a cobrar. De novo você aqui. Ele me viu assim, mas você não já veio aqui? Eu falei assim, então, eu vim, e vim pegar a outra, né? Mas é uma felicidade. Eu nado desde pequenininha. Tem foto da Bia também aí, né? Essa foi uma das minhas primeiras fotos que saiu oficial mesmo. A minha primeira medalha numa Copa São Paulo. Foi sua primeira medalha. Minha primeira medalha na Copa São Paulo. Não, porque a gente viu o mural lá da matéria, tá lotado, né? Você falou que tem umas 200 lá. Fora que as perdi, as que eu dei também. Na época, pra mim, não fazia muito valor, mas hoje eu vejo. E foi por culpa da minha irmã, eu culpo ela, mas eu agradeço muito ela. Ela começou a nadar primeiro que eu e bateu aquela curiosidade. E eu já, desde criancinha mesmo, desde pequenininha, eu já sempre curti água, sempre pulei dentro de uma piscina sem boia, mas tudo bem. Mas eu sempre adorei água. E hoje, essas são minhas amigas, as minhas amigas de pódio. Não adversárias. Não adversárias, são minhas amigas. E até hoje eu tô aí. Tô aqui, batalhando. Ô Bia, mas esses regionais, foi a primeira competição sua que foi assim, um estouro, cara? Foi uma coisa assim... Sim. Você falou que teve um outro torneio que você ganhou 6 medalhas, né? Sim, a Copa São Paulo, a minha, foi do ano passado, de verão, se eu não me engano. Eu ganhei 6 medalhas de ouro, que foi o meu recorde, que eu antigamente ganhava 4 medalhas de ouro numa competição. Aí eu ganhei 6, aí eu fiquei, nossa, eu quero superar esses 6. E esse ano eu vim com mais garra, mais força de vontade de treinar. E acabei ganhando 7 medalhas de ouro, que eu fiquei até assim, surpresa, literalmente surpresa. E agradecida. Eu queria agradecer demais ao meu técnico. Ô João, como que faz para manter um atleta assim, em alto nível, né? Depois que ele ganha tudo que ele pode ganhar, com 19 anos, né? Porque ano que vem tem jogos de novo, tem jogos abertos ainda, vocês estavam falando agora esse ano, né? Que vai ser em São Carlos. Como que faz para manter você como treinador, né? Olha, vamos falar assim, de uma maneira geral, né?
É difícil, é difícil. Primeiro, vamos falar pela parte financeira. Para você manter um atleta de alto rendimento, ele tem que ter uma ajuda de custo, entendeu? Ele tem que ter um salário para ele viver. Ele vai viver de esporte, né? E fica difícil você manter se você não tem, entendeu? Hoje eu falo, meus atletas de taekwondo, todos eles, inclusive até pelo convite que você fez pra gente, eles poderiam estar aqui, mas infelizmente eles trabalham. Eles têm que trabalhar, entendeu? Porque não dá para ser só atleta. Não dá para ser só atleta. Então eles não se consideram atletas de alto rendimento. Até porque para alto rendimento o cara tem que ter pelo menos uma carga horária de 6 horas por dia de treino, né? Então, quer dizer, ele tem que se dedicar só para aquilo, né? Então, assim, fica difícil, né? E a questão parte técnica, né? Você tem que ter uma estrutura bacana, você tem que ter um acompanhamento por um nutricionista, um fisioterapeuta, né? Um preparador físico, enfim. Então, você tem que ter uma equipe para realmente ter um atleta de alto rendimento. E tá assim, Bia, pra você ou não? Como que tá? Agora tá. Eu finalmente consegui uma parceria, um patrocinador, que é a Smart Suplementos. Eles estão começando a me ajudar, eles têm nutricionista, então eles me ajudam na parte da alimentação. Igual ele disse, controlar trabalho com a natação, com o esporte, tá complicado, porque eu tô no 2º ano de faculdade da Educação Física, na Unirp, e eu estudo de manhã e treino à tarde. E tentar juntar os dois é difícil, eu fico o dia inteiro fora. E uma hora você vai ter que fazer estágio também. Esse semestre eu vou ter que fazer estágio, vai ser mais difícil ainda. Mas eu consigo conciliar os dois. Show de bola. O Rogério Lopes está falando aqui, se puder falar sobre o que hoje tem no Colégio Objetivo, uma palestra com o técnico de futebol Marcelinho Salazar, do Quite, que já esteve aqui na resenha uma vez, semana passada, um tempinho atrás, acho que é um mês. Às 19 horas, a entrada é beneficente, só levar um pacote de fralda geriátrica para o asilo São Vicente de Paula. Super legal. O foco são professores que queiram ser técnicos de futebol. O Malcom Silva está falando, infelizmente, sem investimento, perderemos essas grandes revelações. Rio Preto não pode deixar de investir no esporte. Tem que limpar as laranjas podres, inclusive do alto escalão do esporte da cidade. Primos meus deixaram o esporte para trabalhar por falta de incentivo. Acho que reflete toda essa situação que está vivendo, né? A gente fez uma matéria no começo dos Jogos Regionais em que nem metade dos atletas que iam para esse ano tinham auxílio atleta, né? Não chega a 50%. É um número infinitamente menor já do que o do ano passado e do ano retrasado, né? Então, assim, a tendência, pelo menos para esse ano e para o ano que vem, é continuar. Sim, esse ano a gente foi com poucas pessoas nos Jogos Regionais. Igual eu estava falando para ti, há anos atrás a gente ganhava por 60, 70 pontos do 2º colocado. O feminino, a gente ganhou por 18 pontos de diferença. Foi pouco, a gente batalhou bastante, mas a gente conseguiu pelo menos. Mas na parte no masculino, infelizmente a gente ficou em segundo, os meninos ficaram em 2º. Mas também contratação de outras equipes, mas deu tudo certo. A gente também teve bastante atleta novo, assim, a gente mostrando o pessoal lá do clube também, os mais novos, que acabaram indo com a gente para os Jogos Regionais. Acho que acontece também muitos atletas não disputam por Rio Preto porque não tem um incentivo e são contratados pelas outras cidades, né? É sempre assim. Acontece bastante no taekwondo, João? Acontece assim. Rio Preto, sim. Eu vou dizer que nós estamos iniciando um trabalho, né? Porque para você formar um atleta de taekwondo, eu não sei o tempo que leva natação, mas taekwondo, no mínimo, ele tem que estar treinando em torno de 4 a 5 anos, ele se formar faixa preta, tá? Porque é a categoria que exige para estar lutando. Então, aí para você formar isso, você já tem que estar trabalhando isso já desde a base. Eu assumi no primeiro mandato do Valdomiro Lopes em diante a Secretaria de Esporte, né, na parte de taekwondo, né? E eu venho trabalhando isso e depois de 2 anos que eu tive essa proposta de montar esse incentivo da base. Só que, assim, é complicado, porque você montar uma base, mas você não tem estrutura, você não tem apoio, vamos dizer assim, porque muitas vezes a parte da secretaria não é só a Secretaria de Esporte que tem que ajudar. Eu falo a própria, vamos dizer, os empresários, né?
incentivar o atleta, adotar um atleta. São N fatores, porque né? Até a família. realmente, um atleta desse, ele nunca vai chegar lá em cima se ele não tiver esse tipo de apoio. E quando chega, aí a imprensa, os investidores, eles querem ter esse atleta até por questão de marketing, né? Mas como você vai obter um atleta desse se você não capta ele? Né? Então fica difícil. Ô, João, e como que você percebe assim, do pessoal que chega no Taekwondo? Quais são as exigências para ser um bom atleta de Taekwondo? O que você vê assim, que o esporte coloca como desafio para a pessoa? Assim? Primeiro, eu observo muito a parte disciplinar do atleta. Ele tem que ser bem disciplinado, ao ponto dele mostrar o interesse na própria disciplina dele chegar no horário, ele participar, sabe? Isso é um dos principais fatores, né? Para a gente ver que realmente aquela pessoa tem talento, né? E a questão da aptidão física, né, é evidente, ajuda bastante. Uma pessoa que tem um pouco mais de elasticidade, porque o Taekwondo, ele é uma modalidade que exige mais flexibilidade do atleta, né? Porque usa muitos chutes, né? Então, a pessoa que tem, vamos dizer, a parte muscular toda travada, né, ele vai ter uma grande dificuldade de lutar Taekwondo. Ele pode lutar, pode ser atleta, mas para ele ser um atleta de alto rendimento já fica complicado. Né? Então ele tem que trabalhar isso ao longo do tempo para ele conseguir ganhar essa elasticidade. E você acha que isso pode ser trabalhado? Mas pode. A questão da disciplina e tal, também ou não? É mais difícil? Tem sim, porque teve muitos atletas que se revelaram, entraram no Taekwondo, crianças e hiperativas, vamos dizer assim, né? Hoje são pessoas que a gente tem orgulho até de falar nomes. Né? Eu falo por mim, pelos meus alunos. Hoje eu formei em torno de 20 e poucos faixas pretas em 25 anos de Taekwondo em Rio Preto. E esses alunos, ex-atletas, né, além de ter lutado já pelos Jogos Regionais, Jogos Abertos, passado por essa fase, são pessoas que entraram ali e eu tenho orgulho de falar que, saiu da boca deles, que eu ajudei eles na vida pessoal. Hoje são médicos, advogados, são militares, enfim, são todos que têm uma profissão digna, né? Independentemente de disputar competição ou não, né? Acho que o esporte tem esse papel. É a formação de caráter, né? Vamos falar o português, claro. Show de bola. Ô Bia, e você, como que você fez a transição de nadar em Rio Preto por causa do calor, né? Pra se refrescar nas piscinas dos clubes aí, pra ser uma atleta? Foi fácil? Não. Porque nadar contra tempo, nadar competindo, não é fácil não. Eu sempre tive várias dificuldades. Quem não tem, né, dificuldade? Mas ainda mais por ser atleta, a fortinha da sala, né, a ombruda da sala. Sempre fui meio que zoada, mas essas coisas a gente não liga. Mas não foi tão difícil. Não, foi difícil, mas deu certo. Em agradecimento às pessoas que sempre conseguiram me ajudar, que fizeram diferença na minha vida. Se eu tivesse desistido há 3 anos atrás, eu não estaria aqui. Mas eu tive cabeça, pensei bastante e não desisti. E quero continuar batalhando. Legal. Conquistando meu nominho. Ô Bia, e é fácil, assim, manter a conquista? Porque você falou que agora que pretende um dia ir para São Paulo, né? Disputar por clubes maiores e tudo mais. É fácil? Quais são os próximos passos agora? É continuar treinando para os Jogos Abertos e na sequência? Sim. Agora no segundo semestre me focar mais ainda. Agora que meu técnico sempre fala para mim abrir o olho, sempre fala que eu tenho potencial. E agora me focar mais ainda nos meus objetivos. E sim, se tudo der certo, eu sair daqui 2 anos disputar em outros clubes. Show de bola. Ô João, o Fernando tá mandando aqui se já houve alguma melhora no Taekwondo depois dos bons resultados do PAN e da Olimpíada, em termos de infraestrutura. Eu acredito que não, tá? Porque depois que passa um evento grande, como os Jogos Olímpicos, o PAN, entendeu? O legado que passou por ele, né? Eu falo assim, os atletas que passaram por eles, geralmente são mantidos. Mas assim, eu falo, a parte de estrutura que teria que vir para as bases no Brasil, não vem, não chega. A gente não consegue absorver. Para você ter um exemplo,
eu toco hoje aqui em São José do Rio Preto uma associação sem fins lucrativos, onde que a gente atende esses atletas, tá? Então, assim, se eu fosse depender da iniciativa pública para ter algo assim, para captar esse tipo de trabalho, eu não teria. Ó, o exemplo ela acabou de dizer, ela já está almejando sair daqui para uma coisa melhor. Você acha que o Preto não poderia ter uma coisa melhor? Ela fala, não, eu quero ficar aqui. Entendeu? Condições totais. Então, isso até desestimula até o próprio treinador dela, de uma certa forma, porque ele planta a semente. Entendeu? Ele planta, ele que água ali, ele que rega, ela cresce, começa a dar fruto. E o outro vai lá e colhe. Porque o outro tem melhor estrutura. Entendeu? Eu vejo um exemplo, uns amigos que eu tenho em São Caetano, são os técnicos, o Cleito e o Reginaldo. Eles começaram uma base lá em São Caetano e São Caetano absorveu o trabalho deles. Hoje, mais da metade da seleção brasileira de taekwondo treina com ele. Para não te falar que quase todos. Tanto titular como reserva. Outro nível já, né? Entendeu? E eles fazem a base agora com crianças. Então, cadete, juvenil, sub-21, já estão quase tudo deles. Então, por quê? Porque eles têm estrutura. E o município investe e ajuda. São batalhadores. Quem vive do esporte em Rio Preto é um batalhador, né? Sim. E dando consequência aqui na discussão do esporte regional, no fim de semana teve o jogo do América contra o Bauru pelo Campeonato Paulista de Basquete da Primeira Divisão. Algumas imagens aí que você está vendo na tela. O América perdeu a partida de estreia e volta a jogar agora. O Marinho até comentou na matéria que a gente fez no domingo, né? Foram muitos erros de passe e arremesso, erros bobos até no primeiro quarto. E que no segundo quarto até chegou a melhorar, mas não foi o suficiente, porque o Bauru já tinha ampliado muitos pontos de vantagem. O América volta a jogar agora sexta-feira em São José dos Campos, contra o São José. E no sábado pega o Mogi das Cruzes em Mogi. Já tem 2 sequências fora de casa aí, para tentar recuperar alguma vitória perdida aí para esse América, que é um campeonato paulista muito difícil, a gente sabe. São 10 equipes, né? Só 6 classificam para os playoffs. E entre essas 6 equipes tem Bauru, tem Paulistano, tem Pinheiros, tem Corinthians, tem São José, tem Mogi, só tem Franca, além do Bauru, só tem Pedreira, só tem Bucha. Verdade. O basquete que foi campeão dos jogos regionais também em Votuporanga, né? E quem ficou um pouco numa situação indelicada e complicada, respirando por aparelhos, é o América, que empatou fora de casa contra o Tararé por 1-1. Poderia ter vencido, né? O Paraíba fez o gol do empate, mas acabou perdendo um pênalti antes até mesmo de empatar. O América agora precisa de um milagre, né? Tem 3 jogos só restantes nessa segunda fase do Paulista. Precisa vencer os 3 e torcer para o tropeço das outras equipes, né? Que, como são 4, vão jogar entre si. Mas a situação está complicada para o América se quiser manter esse sonho do acesso aí para a terceira divisão. E o próximo jogo agora, sábado, no Teixeirão, contra o Itararé. Quase ganhou fora de casa. O Jorge Saran rasgou elogios à atuação do time do América. Disse que foi a melhor partida que o América fez na temporada. Poderia ter saído de lá com resultado positivo. E vai tentar buscar agora aqui em casa, no Teixeirão. E na outra semana também joga no Teixeirão contra o Primavera. Então, quer dizer, são 2 jogos em casa agora para tentar se recuperar nesse Paulistão da segunda divisão. Futebol, vocês acompanham o América? Imagino que não dá para acompanhar, né? 4ª divisão paulista fica difícil. Eu já fui muito torcedor do América, mas quando eu era Mário Alves Mendonça. Vixe, bem... eu sou bem velhinho para isso, mas dava gosto. Dava gosto de assistir o América. Até mesmo depois que o Teixeirão, né, veio para cá, era a segunda divisão ainda, o América deu muito fruto bom. Mas, infelizmente, diretorias, né, esses desenvolvimentos aí de desvio aí, que acabou com o clube também chegar na situação que está, né? Bom, os clubes de Rio Preto estão todos acabando, né? Tá difícil, né? Ó, a Adriana Santos manda um beijo pra Bia, sua mãe. Beatriz sempre luta a favor do esporte, como disseram, precisa de mais incentivo. Adriana Santos. Minha mãe. Legal, tá Minha sempre... Mãe é a minha mãe patrocinadora. Ela sempre me apoia em tudo. Se ela... Porque eu viajo muito. E se ela tivesse condições, ela iria em todas as minhas competições, em todas. Ela queria ir para Santos, mas era Santos, não deu nem pra gente ir. Dá pra ela ir. Mas quando é em Votuporanga, cidade próxima, ela vai. O Murilo Zaia tá falando aqui, fala do Romero. Meu amigo Murilo Zaia, feliz com o hat-trick do Romero, 3 gols. Nem o mais corintiano imaginaria que aconteceria isso
em algum domingo de manhã, né? Vasco saiu na frente aí com o Iago Pikachu, que tá fazendo gol pra caramba esse Iago Pikachu. Mas, no segundo tempo, o Corinthians virou com a atuação de gala do Paraguai, o Romero, que fez 3 gols, né? O primeiro após essa assistência do Jadson. Romero que é muito questionado pela torcida, mas garra não falta, né? Acho que todo mundo que acompanha esporte, futebol, gosta de garra. Enquanto tiver luta, é importante, né? Ele tá aí. Eu acredito que sim. E esse outro aí do Jadson de pênalti, que volta a fazer gol de pênalti, do Jadson que costuma perder alguns. E para fechar o placar após o passe do Sheik, que tá beirando os 40 anos. É incrível, né? Como consegue jogar ainda. É amor, é amor. É amor demais, né? Consegue jogar e consegue jogar até em alto nível às vezes, né, João? Tem cara que realmente, ele persiste, vamos dizer assim. Ele tá no seu limite, mas ele tá ali persistindo porque gosta daquilo. E, enfim, ele se sente bem fazendo aquilo, né? João, no taekwondo dá pra ir até quantos anos? Ó, tem atletas que lutam no Master, 40 anos, tal, né? 35 anos, mas assim, para a categoria adulta, que é, no caso, a categoria principal, eu acho que o atleta, ele estourar, depois dos 28 anos, ele já pode aposentar. Porque você já pega atletas com 18, 19 anos, até 21 anos, eles estão naquele gás, vamos dizer assim, né? E se eles estiverem bem preparados, um atleta de 28 anos, 30 anos, ele vai lutar mais pela experiência, né? Mas hoje a experiência, assim, segura um pouco. O taekwondo mudou muito, ele muda muito as regras, né? Eles estão com essa parte tecnológica dentro do taekwondo. E assim, o taekwondo da minha época é bem diferente do de hoje. Mudou também ao longo do tempo? Bem diferente. Hoje se visa muito mais ponto na luta, né? E antigamente visava-se mais nocaute, né? Eu falo assim... Olha que legal, a gente sempre fala do futebol como mudou, né? De que hoje é só força, resultado, ninguém joga pela técnica. O taekwondo também mudou. Mudou Tá vendo como muito. que é? E assim, para alguns espectadores que nem eu, que sou um cara da antiga, eu vejo assim, um lado de crescimento bacana, que facilita para muitos poderem lutar, entendeu? E automaticamente, assim, a luta se torna um pouquinho feia. Porque perde aquele brilho dos golpes bonitos que levavam o outro atleta, o adversário, ao nocaute, né? Ainda existe nocaute, inclusive 2 atletas nossas ganharam por nocaute. Nocaute técnico, né? Que é aquele que abre a contagem, né? E a atleta não volta. Show de bola. O Gil Souza tá falando, Sambonin João é um grande mestre e vem representando Rio Preto muito bem, parabéns. Esse é uma pessoa que eu estimo muito, o Gil, tá? O Gil, ele ajuda a gente lá, ele é meu aluno faixa preta, ele dá aula para as crianças também, ele ajuda a gente no projeto. E é uma pessoa assim, que eu tiro o chapéu, humilde e participativo. Te dá uma força. Um grande lá. abraço, Gil. E a Adriana tá perguntando, pergunta pra Bia sobre sua experiência em uma competição no Corinthians. O que aconteceu, Bia? Eu fui numa... Foi o... Escolares. Foi minha primeira escolares. Pra mim, todo mundo falou assim, é lá no Corinthians. Tá, que Corinthians? Aonde no Corinthians? Eu acabei indo, a gente foi parar no CT do Corinthians, agora esqueci o lugar lá. Competi, foi uma experiência, porque eu nunca fui nos escolares. Eu cheguei lá, tinha atleta do Corinthians, tinha atleta daquela região, então era Pinheiros, era César, era uma loucura. E aí, a gente passeando, um dia antes, chegaram no nosso quarto, falaram assim, vocês não sabem quem vai estar lá amanhã, o Xuxa e o Thiago Pereira. Só? E, na hora, assim, eu fiquei matutando, gente, quem era? E eu fiquei assim, porque na hora, naquela época, não tinha celular, essas coisas, eu não levava. E aí, chegamos lá, no outro dia a gente foi passear, conhecer lá o lugar, demos de cara com os dois, saindo do carro, né? Aí realmente eu conheci eles, eu vi eles pessoalmente. Aí fomos, eles falaram, entra lá como chama? No museu de troféus do Corinthians. E foi na mesma época que o Corinthians ganhou a Libertadores. E fomos, né? Entramos, tiramos fotos. E eu tô lá com minha maquininha, né? Tirando foto. De repente, eu olho a taça da Libertadores.
Tipo, ela é linda, gente. Quem não viu, ela é linda. E foi uma das melhores experiências que eu já tive. De conhecer o Xuxa e o Thiago Pereira e ainda ter o prazer de ver a Taça da Libertadores pela primeira vez, que eu nunca tinha visto, e realizar um sonho do meu pai. Meu pai sempre quis ir pra lá, sempre que legal. quis ver. Acho que o esporte é isso também, né? Você realiza o sonho dos pais, né? Nossa, meu pai sempre quis ir no Corinthians. Era o sonho dele ver a Taça da Libertadores. Na hora eu tinha um celularzinho lá, eu liguei pro meu pai, você não sabe onde eu tô? Não tô na frente da taça. E ele chorava. Meu pai ficou tão feliz. Meus pais são mais realizados que eu. Show de bola, show de bola. E Taça da Libertadores, essa que quem tá louco pra ganhar é o Palmeiras, né? Tá até trocando de treinador, tá trazendo o Filipão novamente. No fim de semana bateu o Paraná por 3-0, né? Tá aí os gols do Palmeiras. Bruno Henrique numa fase fantástica, esse volante do Palmeiras, marcando gol pra caramba. Já havia feito 2 contra o Atlético Mineiro, né? Marcou mais 2 ontem. E o terceiro do Lucas Lima, o contestado meia Lucas Lima, vai fazer o terceiro, um belo gol até. O Palmeiras foi dirigido pelo interino, né, o Thiago, tá esperando ainda o Filipão, que deve chegar na sexta-feira. Os 2 auxiliares técnicos do Filipão já vão comandar o treino a partir de hoje e vão comandar o Palmeiras contra o Bahia na quinta-feira pela Copa do Brasil, né? O Corinthians pega a Chapecoense pela Copa do Brasil. Quem também venceu foi o São Paulo, tricolor. O torcedor do tricolor tá em festa, né? São Paulo vice-líder, numa fase, assim, joga o futebol pontual, né? Não tem posse de bola, mas quando tem a bola, ataca bem, finaliza bem. Primeiro gol do Diego Souza, o segundo gol do Everton, que deu uma qualidade pro São Paulo também incrível, né? João, você é São Paulino, você acha que esse ano sai título brasileiro? Com certeza. São Paulo que só ganhou nesses últimos anos, né? Depois do Brasileiro 2008, aquela Sul-Americana 2012 e agora vem chance do Brasileirão. Eu acho que assim, ele ficou parado um pouco no tempo, né? Mas eu acho que agora com esse time, não vou falar nem um tropeço do Flamengo, mas é uma escapadinha, a gente vai passar na frente aí. Vai segurar a liderança, vamos dizer assim. Show de bola. Cassiano, obrigado pelo comentário aí. Rumo ao Qatar 2022, quem sabe, né? Tamo lá. Falando sobre a expectativa para os Jogos Abertos agora, né? A gente sabe que os Jogos Abertos é totalmente diferente dos regionais. É só o alto nível do esporte paulista que tá lá, né? Não tem mais um adversário que não possa ter perigo. Qual que é a expectativa para esses Jogos Abertos, sendo que Rio Preto continua com um pouco incentivo no esporte, mas de vocês, o que vocês vão fazer de diferente para esses Jogos Abertos? Já começou a preparação? Você falou que volta a treinar amanhã já, né? Eu entrei em uma semana de férias e com a ajuda de nutricionistas e suplementação agora, eu quero tentar melhorar e pelo menos pegar uma medalhinha de bronze nos Jogos Abertos, que vai ser difícil. Vai bastante gente bem forte mesmo. Mas imagino que seja uma chance para você também de mostrar sim, serviço, sim. Né? Eu espero que alguém abra o olho lá, a moça ali é boa. Show de bola. E acaba me chamando. E você, João? A equipe já tá fervos, já tá todo mundo pensando? Olha, nós estamos assim, numa parte crucial, né? Porque os Jogos Abertos, para a minha modalidade, é um dos eventos mais difíceis que tem. Porque a gente fala que é praticamente igual a seletiva fechada, né? Porque os atletas do Brasil inteiro participam. Agora, com essa nova mudança na regra que a CEL fez, das questões de contratações, dificultou um pouco. Mas muitos atletas estão já por São Paulo, que são de fora. Estão registrados por São Paulo, por aquele município, justamente para receber ajuda e lutar para aquele município, né? Então, esses atletas dificultam, porque, querendo ou não, se você sai numa chave, primeira luta com São Caetano, você já é eliminado. Quer dizer, você não pode nem... Então, você tem que ter sorte, torcer, né, para sair os grandes em cima e os pequenos embaixo, para se confrontar na semifinal, né, nas quartas, né, e assim tentar um pódio. O ano passado a gente teve o quarto lugar no geral no masculino e o quarto no feminino, né, só com atletas de Rio Preto. Mas assim, aí nós estávamos mais preparados, vamos dizer assim. Esse ano eu vou tentar intensificar os treinos, apesar de estar muito em cima, né, os Jogos Abertos,
E também fica essa indefinição de data, de local, né? Porque era em Rio Claro, parece que não vai ser mais, parece que São Carlos que assumiu, mas a data em si não é uma coisa definida. Então fica esse impasse e é complicado, porque, como eu te disse, os atletas nossos não são atletas de alto rendimento. Então eles trabalham, eles dependem de dispensa de trabalho, eles dependem de treinamentos intensivos. Então isso tudo, se você não tem uma definição, você não tem como trabalhar com exatidão. É complicado. Mas assim, eu acredito que a gente belisque lá uma medalhinha, entendeu? No masculino, uma medalhinha no feminino, né? Como foi o ano passado. Né? E assim, eu sempre almejei, né? Pódio. Eu já tive pódio pelos abertos no taekwondo e no masculino, e 2 vezes. Agora, o feminino sempre bateu na trave, sempre ficou em quarto. Quem sabe esse ano? Eu espero. Show de bola. Queria agradecer a participação de vocês aqui, o tempo já está ultrapassando, falei que a gente ia ultrapassar o tempo, sempre ultrapassa. Queria agradecer aqui a participação de vocês e parabenizar por vocês levarem o nome de Rio Preto assim, na região. E, além disso, não só levar o nome, mas fazer das tripas o coração, né? Com o que tem, com o que está à disposição, conseguir ainda trazer medalhas, pensando no bem da cidade, no bem de vocês, como atletas e como esportistas que almejam grandes conquistas aí. Muito obrigado. Obrigada, eu queria agradecer também, Vitor, pelo convite. E eu queria fazer um convite a vocês no dia 25 de agosto, para vocês que gostam de natação. A gente vai ter o torneio regional lá na sede do Rio Preto Automóvel Clube. É o dia inteiro, eu vou estar lá o dia inteiro. Então, se vocês quiserem, passem lá, é aberto ao público. Pode ir, conhecer. Pode ficar à vontade, gente. Show de bola. E o João? Vitor, eu queria te agradecer, né? Agradecer o Diário por abrir o espaço para o esporte, um programa muito bacana, entendeu? Que realmente mostra o que é o esporte aqui em São José do Rio Preto e ajuda muito. E esse também abriu o convite para que quem queira conhecer o taekwondo, praticar taekwondo, independente de ser atleta, tá? A gente tem as portas abertas para todas as pessoas. A partir de 6 anos para 7, a gente já pode se iniciar dentro do taekwondo. Temos pessoas de 40, 50, jovens, adolescentes, enfim. E o espaço lá é aberto para todos. Fica na Rua Tocantins, 296, 3 quarteirões para cima do Canecão da Represa. E temos também o núcleo Engenheiro Schmidt. Tá? Inclusive é um núcleo novo que foi inaugurado, tem lá e tem um outro local em Schmidt, que eu não sei te falar a rua certinho, eu sei que é no salão de festas de Engenheiro Schmidt. Tem aberto 2 locais. Para todo mundo também. Também é aberto para todo mundo, né? E também nós vamos ter um evento aqui em São José do Rio Preto, já estou falando em primeira mão aqui, tá? Nem soltamos o ofício ainda, mas vai ser em outubro, tá? É a Copa dos Campeões, nós estamos fazendo um campeonato em termos de estado, né? Vem várias delegações do estado todo, inclusive alguns convidados de outros estados. E espero que o pessoal da região participe aí. Show São todos de bola. convidados. Convites deixados aqui. Só queria fazer um adendo de que o Osair Júnior está assistindo a resenha. O chefe deste programa aqui, após entrar de férias, né, sumiu. Não sabemos onde está mais, em que canto do país, o paradeiro de Osair. Outro dia estava em Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Rio Grande do Sul, não sabemos onde está o Osair. Manda mensagem, Osair, onde você está? Falou, tô bem, cara, tá tudo certo, tá firme, por favor. Vida boa, Vimos o eclipse, mas não vimos o Osair nas férias, né? Férias boas essa, hein? Gente, muito obrigado pela participação, o pessoal de casa que comentou também, um abraço. A gente volta quinta-feira, 16 horas ao vivo pelo Facebook do Diário. Até lá.